Foi? Foi, acho que foi, né? Me ouve? Tô te ouvindo bem. Legal. Beleza, acho que o pessoal também está ouvindo. Bom, começar um pouquinho antes, né? Falar um pouquinho quem é o Lucas, né? O Lucas ele é formado em Finanças e Administração e ele trabalha hoje com tecnologia da informação. A gente até desenvolve alguns trabalhos juntos. Deixar claro também nessa live que a gente está, sim, preocupado com questões de saúde, as questões todas sanitárias. A gente tem seguido recomendações, a gente tem visto o que tem sido feito. Porém, a gente não vai falar hoje exatamente disso. A gente vai falar dos impactos econômicos. Quem quiser ver questões de saúde e tal, podem seguir. Eu estou direto no Facebook postando isso. O Lucas não tem Facebook, mas ele tem também. Eu e ele temos o Twitter. O meu é @Quinteiro Hugo Quinteiro. O do Lucas é @Oleiro. Vocês podem seguir lá. Lá a gente está discutindo também sobre saúde, mas esse não é o foco hoje. O foco hoje é a gente ver as questões econômicas dessa paralisação, seja ela terminando amanhã cedo, seja ela terminando daqui sei lá quanto tempo, né? E a gente vai ver alguns cenários disso, né, Lucas? É isso aí. É isso aí. E um pouco do relacionado a finanças, né? O que a gente pode fazer aí porque a gente está, todo mundo está passando hoje com essa crise aí, graças ao corona e que vai servir de lição para o nosso dia a dia aí para sempre. Sim. É importante que vocês fiquem nessa live e talvez a gente nem consiga abrir ela para as perguntas, porque são muitos conteúdos, são muitas coisas que a gente vai passar, inclusive a gente vai disponibilizar um material no final, não só para leitura, como já tem nos posts, mas também práticos, né? Que a gente vai fazer coisas práticas para questões orçamentárias das pessoas no dia a dia. Isso aí. Bom, você quer começar com a questão das previsões financeiras oficiais, noticiadas, o que a gente... A gente teve esse primeiro baque, né? Porque assim, o pensamento mainstream foi: vamos fechar tudo, né? Vamos parar tudo, vamos segurar toda a economia, vamos fazer algo que nós nunca fizemos na história, que é puxar propositalmente toda a máquina econômica e tirar ela da tomada. Né? Até porque isso foi um evento que nunca aconteceu historicamente, né? Sim. Dada todas as crises que a gente teve, isso é diferente de crise de .com, de crise de 2008, de subprime americano, né? É diferente de tudo que a gente já passou aí, pelo menos eu no meu quase 40 anos de vida aí, e o que eu falo com meu pai, né, que tem 40 anos a mais, mas é bem diferente de tudo que passou aí. Sim, a gente botou o pé no freio na economia, os produtos, né, para a pessoa entender em casa, né, eu fiz uma analogia meio simplista mesmo, mas é assim, o cara planta o alface, né, esse alface um dia depois está na loja fazendo hambúrguer. Esse hambúrguer vai ser vendido junto com um brinquedinho que uma indústria produziu, entendeu? E a gente parou tudo isso. Então a velocidade das coisas vão sendo paradas e o tempo de pausa não é proporcional ao religar. Então vamos religar, amanhã vai ter o hambúrguer pronto com o brinquedinho, tudo disponível. Nós não temos esse nível de disponibilidade, né? Por enquanto, muita gente pode estar imaginando assim, mas eu estou em casa, ainda recebo meu iFood, né? Mas com a economia parando do jeito que está, uma hora vai faltar gasolina para o motoqueiro, vai faltar a peça da moto do motoqueiro, vai faltar, como você disse, o alface, os insumos para fazer o sanduíche que essa pessoa vai receber em casa, a embalagem de papelão, né? Então isso é uma implicação bastante séria, bastante grande, embora óbvio, lembrando aqui o que você já disse, né? A gente não está desconsiderando o perigo do vírus, do coronavírus, a questão da quarentena, do isolamento dos vulneráveis, de todos os procedimentos que a gente tem que tomar aí com relação à saúde, né?
O ponto que começou, né, assim, que a gente viu surgindo tardiamente, né, além do tipo, primeiro que foi a emergência médica, vamos fechar tudo. Sim. A partir disso começou a vir alguns apontamentos. Olha, mas assim, se parar tudo por muito tempo, né? Uma das primeiras coisas que foi dito aqui em São Paulo, que foi que a Associação dos Comerciantes falou, se a coisa perdurar além de 30 de abril, a gente está falando de 5 milhões de demissões, né? Sim. E aí começa, qual o impacto disso, né? E aí a gente começa a ver o que tem na ciência, né? E aí já tem um artigo pronto de 2017 que analisou a longo prazo a população brasileira, mostrando que se a gente aumenta 1% no desemprego dos homens, a gente aumenta a taxa de homicídio 1,8%. Né? Então a gente já começa a gerar impacto de morte. Né, isso é dado do IPEA. Isso é dado do IPEA, né? Foi uma pesquisa feita pelo IPEA, né? Sim, sim. Eu também postei outra, a gente pode postar o link aqui embaixo também, depois, quando a gente editar esse vídeo, ele for para o YouTube e tudo, a gente pode colocar os links também da pesquisa que mostrou a cada aumento de ponto percentual no desemprego, a gente está falando de 0,5% na mortalidade. Então... E nesse sentido, a gente sabe que o governo está tomando diversas medidas aí, né? Sim. Com força de medida provisória, com aquela votação recorde no Senado lá para validar o déficit orçamentário, né? Então, assim, o governo está se mexendo para dirimir aí, para tentar diminuir esses problemas financeiros aí, né? Você fez uma listinha, né? Eu sei que você também está... Né? É óbvio que a gente está seguindo um roteiro, não é tudo o que a gente está falando, a gente fez um roteiro antes. Então eu vou pedir para você falar mais ou menos o que está sendo feito, né? O que o governo vem fazendo para tentar segurar as pontas que dá nesse momento. Sim. Por enquanto eu vou falar algumas, tá? Tem muito mais aí listado bem claro aí na internet, mas só para citar, a suspensão de pagamento do FGTS e do Simples Nacional por 3 meses para as empresas, né? Então essa suspensão no pagamento desses impostos para as empresas, corte de 50% do pagamento do Sistema S, que é o Sistema S, chama de contribuição, mas é um imposto para sustentar Senai, Sesc, etc., por 3 meses também. Está fazendo antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. Se eu não me engano, vai sair semana que vem, se eu não estiver errado. Restituição, né, o pagamento do abono do PIS-PASEF para junho, para quem tem isso aí acumulado, para os trabalhadores que têm isso acumulado. Vão direcionar 4,5 bi do fundo do DPVAT, do seguro de trânsito para a saúde. Vão suspender a cobrança de IPI para a produção de insumos hospitalares nacionais ou importados. Quem não sabe, o IPI é o Imposto de Produção Industrial. Estão cortando também alíquotas de importação de insumos médicos hospitalares. A Receita Federal teve um direcionamento aí para começar a simplificar a despacho aduaneiro. Vão criar um auxílio emergencial de R$200 por pessoa durante 3 meses para quem é trabalhador informal, desempregado, microempreendedor individual, que venha de uma família de baixa renda. E tem também o mais recente PMP do Programa Antidesemprego, né, com algumas determinações aí rápidas com relação a teletrabalho, que a gente até então não tinha na legislação trabalhista brasileira, antecipação de férias individuais, decretação de férias coletivas, adoção e ampliação de banco de horas, redução proporcional de salários de jornada de trabalho, né, e a antecipação de alguns feriados não religiosos aí. Essa é uma breve lista aí de alguns itens das iniciativas recém-tomadas pelo governo. E elas não são assim, definitivas. Eu acredito que vem mais coisa por aí. E também não há muitos detalhes assim de como elas serão executadas, tá? Talvez você entrando, buscando cada uma das... que são diversos órgãos impactados, diversas agências, então talvez acessando uma você consegue saber detalhes aí de como eles vão realizar esse tipo de coisa, tá? E a gente
é importante deixar claro que a gente tem um país extremamente centralizador, né? Então, assim, as medidas tomadas em Brasília demoram para chegar por questões da maneira que o Estado e o governo se organizam, né? Que a gente, infelizmente, centraliza tudo em Brasília, né? Na União. Então, assim, só que se ainda assim a economia parar definitivamente, né, pode-se tomar medida de força, e a gente tem visto aí nesse embate até de discursos, nesse debate público que a gente está tendo entre presidente e governadores, né, que é governo, e governo não é um ente salvador, um ente onisciente, onipresente, que vai nos ajudar a qualquer dor de barriga, tudo que tiver problema, né? Sim. Então, assim, se a economia efetivamente parar, nada vai se... Assim, as coisas não vão se resolver, né? A gente já tem aí a aprovação de um déficit orçamentário. Para quem não sabe, rapidamente explicando, um déficit orçamentário, assim, eu vou poder gastar sem ter contrapartida de rendimento para pagar essas contas, né? E quem paga essas contas aí, no fim de todos esses itens da lista que eu falei agora, é a gente, né? É quem produz, é quem paga imposto, né? Sim. Então, assim, se a economia parar, a gente não puder produzir, não puder pagar imposto, esse ciclo se interrompe, né? E que fique claro que não é só o imposto do sentido assim, vamos taxar as grandes fortunas, vamos... os ricos que paguem, não sei o quê. Não, assim, é o imposto que vai estar no arroz e no feijão de todo mundo. Né? Exato. Todo mundo vai pagar. Né? Exato. E essa questão da economia parar, a gente já pode... É óbvio que é cedo para dizer, mas assim, o mercado financeiro deu um sinal, né? Ele recuou 60%. Lógico, porque é fácil de comprar e vender, né? Então você vende, né? Mas assim, recuou 60%. Se isso se transfere para a economia normal, a gente está falando de metade das pessoas que têm emprego vão perder emprego, né? Isso, você pegou um ponto muito importante, Hugo, porque embora a gente esteja falando de economia, vamos falar mais para frente de finanças, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar minimizar a questão da nossa família individual, de quem está mais próximo, como a gente pode tentar minimizar esse revés, esses problemas que a gente vai ter com essa crise, está tendo e vai ter com essa crise, com certeza. Economia não é um ente abstrato também, tá? A economia é um conjunto de ações aí feita por diversas pessoas. Então, se as pessoas também não sobreviverem, não estiverem bem, não tomarem seus cuidados aí com relação à pandemia, né? Não vai ter gente para produzir o mercado e movimentar a economia efetivamente, né? Sim. Bom, eu acho que eu tenho que puxar um pouco para a minha área, né? Assim, eu fiz uma live há 2 dias atrás mostrando como, né, o cenário não é exatamente promissor, né? Então quem não viu ainda vai estar no Instagram, tá no YouTube, eu posto o link, né? Quando eu botar no YouTube eu boto o link aqui embaixo também. Que o mercado nosso do fitness, né, do dito fitness, está tomando caminhos perigosos, né? A gente está lidando com pessoas que não têm reserva de capital e tá vindo à tona com questões de trabalho online sem qualquer planejamento, né? Então é importante que a gente comece a colocar, principalmente porque a maioria dos nossos casos, a gente está falando de profissionais liberais, né? Como a pessoa pode fazer a partir de agora, o que seria importante de medidas para ela tomar para ela recomendar para um amigo, para um parente, para fazer nesse momento, para ajudar, né, ou para minimizar os danos que vão ter daqui para frente. A realidade um pouco da minha área também, da área de sistemas e tecnologia, que muitos de nós somos profissionais liberais mesmo. Muitos são empregados CLT, mas a grande maioria é consultor, né? Sim. Então, profissional liberal também. Eu tenho muito contato, a maior parte dos meus amigos são profissionais liberais também, dentistas, contadores, né? Então, acaba se aplicando a todo mundo aí, né? Eu acho muito bacana essa iniciativa do pessoal da área de educação física, que se prontificou a usar a tecnologia para deixar os seus clientes,
atendidos ativos, né? Sim, sim. Postando vídeos de treino, isso é muito bacana, mas tem que ter uma contrapartida. Isso esse vídeo produzido é resultado de um bom período de trabalho, né? De estudo, né? De dedicação. Então, precisa da contrapartida, não tem jeito. Bom, se a gente repensasse um pouquinho nas medidas que o governo tomou, se a gente vê a lista que eu acabei de descrever, a maior parte delas, né? A não ser as alocações de recursos de uma área para outra, etc., que já existem no caixa do governo, né? A maior parte delas é de sair na frente, deixar as coisas acontecerem, né? Excluir imposto de determinados insumos, né? Permitir a negociação mais direta entre empregador e empregado, né? O governo um pouco sai. Eu lembro muito de uma frase famosa do Thomas Paine, que ele também não é só isso, tem muita coisa, mas ele diz que o melhor governo é o que menos governa, né? Sim. Então, óbvio, é muito triste, é muito difícil essa fase que a gente está passando, mas precisou-se chegar nesse ponto para a gente verificar o que funciona e o que efetivamente não funciona numa situação de crise. Ou qualquer situação, né? Então, assim, eu acho que a primeira premissa que a gente podia ter como profissionais liberais é buscar um pouco de prudência e bom senso, né? Sempre. Claro. Sempre, né? A gente já viu que governo é onisciente, não é onipresente, não está aí para cuidar de todo mundo, não é um grande pai. Então, vamos buscar, né, prudência e bom senso. Se você pode ficar em casa, tem condições aí, tem uma poupança e uma renda para os próximos 3, 4, 6 meses, por que não ficar, né? Se você tem capacidade de trabalhar de home office, como é a realidade de muito profissional que tem da minha área, tá? Trabalhe de casa, né? Não se expõe ao risco, não expõe outras pessoas, né? E tome todos os cuidados necessários de saúde aí, que tá todo mundo careca de saber aí, de tanta gente que está divulgando aí as questões de saúde, eu nem vou entrar nisso. E aí a nossa preocupação aqui, a gente começa a entrar no tema central do nosso bate-papo, Hugo, que é a nossa preocupação com o indivíduo, com a família dele, com a casa dele, de quem ele tem próximo, né? A gente vai precisar manter as contas em dia, ter alguma fonte de renda, a gente precisa ter renda, né? Para no fim evitar escassez. Né? É crise, é problema, é algo crítico, vamos tentar evitar ao máximo, né? Sofrer, né? Passar necessidade. Então, diga, você quer seguir com? Não, é bem isso, né? A gente precisa começar a ver o que está gastando, ou ver o que precisa, como está a nossa vida financeira, né? Quem ainda não colocou no papel, colocar no papel, né? Precisa colocar no papel e a partir daí começar a ver o que dá para fazer, o que não dá. A gente começa com a regra de ouro, né, Hugo? Você tem que gastar menos do que você ganha, né? Essa é uma regra de ouro aí, seja com crise, sem crise. Isso é para a vida. Até para você valorizar o esforço, né? O seu suor, o trabalho que você executa ali todos os dias, o que você precisa vir à noite ou estudando e precisa se dedicar, né? Então é sempre gastar menos do que você ganha. É óbvio. Aí a gente precisa voltar um pouco, né? A gente precisa voltar um pouco e o primeiro ponto que a gente precisa saber é quanto que eu gasto, né? E é nesse sentido aí que a gente vai disponibilizar uma planilha de exemplo, onde você vai conseguir apontar despesas fixas e despesas variáveis ou sazonais e poder começar a ter um controle em casa. Eu sei que para muita gente que está vendo a gente agora aqui no Instagram é bastante básico, mas eu não lembro a fonte da estatística, mas posso postar isso depois. Só 6% do povo brasileiro que afere renda faz poupança. Então, se você só faz poupança quando você sabe quando está sobrando, né? Quando você sabe aquilo que você gasta, aquilo que tem disponível, né, do seu rendimento, que você pode efetivamente guardar. Então, assim, embora pareça muito básico para quem está vendo a gente agora ao vivo, saber o quanto se gasta é muito importante. Quais são as suas despesas fixas, quais são as variáveis, né? Eu já vou explicar rapidamente a diferença entre elas. Despesas fixas é aquela que você tem todo mês, seu aluguel.
a despesa, ou para o caso aí do pessoal da educação física, o pessoal que é atleta, o seu suplemento, essa é despesa fixa. Né? Academia, isso é despesa fixa. Né? Agora, com relação à variável, a variável pode ser um jantar fora, né? Um livro, um romance, um cinema, isso é despesa variável. Tá? Um novo fone de ouvido para você usar na academia, isso é uma despesa variável. Tá? Então, o primeiro ponto, e a gente vai disponibilizar a planilha, é identificar despesas. Né? Quantificar o que é fixo, o que é variável. Aí fica mais fácil para você saber quais são as suas possibilidades. Voltando à primeira consideração, você fica sabendo se você efetivamente está gastando mais do que você ganha, ou se está pareado. Nunca é bom. O ideal é sempre você ganhar mais do que você gasta. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia. Né? Então, a gente nunca sabe. Por mais que até pessoas que têm uma boa reserva, uma bela reserva, a pandemia é algo tão novo para a gente que a gente não sabe se a gente vai ficar parado 1 mês, 2, 3, 6, né? Então, primeiramente, saber quanto se gasta, quanto se ganha todo mundo sabe, mas saber quanto se gasta, comparar, ver quanto que isso está sendo comprometido daquilo que você ganha, para você poder fazer uma reserva. Sim. Tá? Então, nesse ponto, se a gente chegasse, depois você aferir e avaliar quanto que você está gastando e ver que na ponta do lápis ali você está gastando mais do que você ganha, você tem que começar a tomar algumas atitudes. Né? Se já não começou, tá? A gente já está na primeira semana, quem está preocupado aí com certeza já começou a tomar essas medidas. Né? Com certeza. Reduzir gastos, cara. Reduzir gastos e tentar não sofrer também. Porque dependendo do gasto que a gente reduz, às vezes é um mínimo, às vezes é alguma coisa que a gente tem no final do dia ali para relaxar, como uma assinatura do Netflix, um Amazon, alguma coisa assim, né? E às vezes faz falta, ainda mais agora quem está em quarentena, pô. Mas tem alternativa, você pode usar torrent. Então, se você vai cortar alguma coisa que está comprometendo o seu orçamento, né? Se tem muita coisa comprometendo, não tem jeito, você vai ter que começar a cortar coisa mais essencial, infelizmente, né? Não sei, existe um grande ponto de interrogação que a gente não sabe como é que vão, por exemplo, os preços dos alimentos depois que a situação toda voltar, né? Certamente em alguma oscilação a gente vai ter, nem que seja a curto prazo, por fornecimento, né? Sim, até estabilizar, né? Até estabilizar tudo, né? Assim, eu moro num bairro onde é cercado de transportadoras e tá tudo parado. Né? Tá tudo parado, você não ouve um caminhão da partida. Sim. Certamente a cadeia de produção vai ser afetada, de alimentos, de enlatados daqui a um tempo, de coisas perecíveis antes, mas a gente vai ter. Sim, sem dúvida. Uma outra sugestão aí, não sei, se você for capaz, cara, divide a internet com alguém, começa a reduzir custos. Né? Eu tô citando alguns exemplos bem do cotidiano mesmo, porque quando a gente trata de finanças pessoais é coisa do dia a dia mesmo. Então, divide a internet com alguém. Revisa a necessidade. Aí, óbvio que eu vou citar como exemplo, mas com certeza você pode desenvolver melhor que eu, Hugo. Cara, revisa a sua necessidade de um whey protein isolado. Cara, isso é uma coisa até que é um compromisso quando eu escrevi o livro, né, sobre estratégias alimentares, que era o seguinte: devolver o dinheiro da compra do livro para a pessoa na primeira, segunda compra de mercado, né? Então, assim, sim, você tem estratégias de proteína de alto valor biológico, de qualidade, que custam, fígado, por exemplo, custa R$10 o quilo, né? E você tem uma proteína de alto valor biológico, bom para treinamento. As pessoas não estão treinando, então também é importante rever a ingesta calórica como um todo, não tem por que fazer a mesma quantidade de proteína que fazia, né? Então, assim, a gente fala proteína porque é o macronutriente mais caro normalmente, né? Então é nele que eu costumo focar. Então é importante que as pessoas tenham também essa estratégia alimentar,
Seja para não ter ganho de peso com o sedentarismo, seja até para uma questão de economia, né? Porque a gente está falando, um pote de whey aí, na média do mercado, está na casa no mínimo de R$80, né? E isso são 8 quilos de fígado, quer dizer, isso dá quase para a pessoa passar um mês inteiro, né? Quando até dá para passar um mês inteiro, né? Então, claro, depende de região para região, enfim, mas é uma estratégia também, né? A gente pode usar isso nesse momento, inclusive, porque o impacto financeiro é grande. E nesse sentido, se você está sofrendo, você olhou sua planilha, você viu que você está gastando muito, cara, não faz sentido você ficar pedindo iFood. Entendeu? É muito bacana porque você pedir iFood, porque você continua movimentando a economia, você dá gorjeta pro entregador, é um cara que está se arriscando aí, está na rua, né, tá trabalhando, ele merece, mas se você reconheceu e viu que você gasta mais do que você ganha, para que ficar pedindo iFood? Entendeu? Já corta isso, tem jeito. Sim. Primeira semana tá tudo bem, tá tudo bonito. Eu não tô indo pra academia, mas tô comendo hambúrguer, pizzinha, legal, ótimo, não tem problema. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? E outra também, né, assim, pensando nisso, né, corta os seus gastos, né, porém a gente também tem que ver o seguinte, o que dá para se livrar de dívidas, de empréstimos, de financiamento, o que você tem financiado, né, você está financiando um carro, você precisa desse carro agora, né, você não pode se locomover no teu trabalho, enfim, são coisas que precisam começar a entrar nessa conta de dívidas. Sim. E ver até quando, pelo menos assim, eu posso manter o carro daqui 3 meses, se nada melhorar daqui 3 meses, eu vou ter que me desfazer do carro, entendeu? É melhor abrir mão agora do que deixar, né? Exato, e para manter esse carro, no caso, se for um luxo por 3 meses, o quanto você está deixando de acumular de poupança aí, que você pode gastar com coisas de necessidade depois. Sim. Então, assim, esse é o estágio. O pessoal que está vendo aí pode achar que é ruim quando eu falo em cortar Netflix e baixar torrent, parar de pedir iFood, mas o estágio pior é, numa situação de extrema incerteza que a gente está, você tem um financiamento, você tem um empréstimo. Entendeu? Sim. Como é que você vai honrar com essas dívidas se você não está ferindo renda como você feria antes? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu veria aí, e aí já é o ponto crítico ainda pior, quando você reconhece que você gasta mais do que você ganha, cara, é começar a negociar empréstimo. Não é vergonha, não. Vai, bate na porta do banco, né? Tudo bem que só está entrando de 2 em 2 pessoas, né? Você tem que ficar na fila esperando hoje, mas vai lá falar com o seu gerente, cara. Levanta, vai e fala com ele, vamos renegociar isso aí. Vamos tirar valor para eu pagar antecipado, se você tiver algum dinheiro guardado, vamos renegociar as parcelas, vamos ver se não dá para dar um prazo, tenta alguma coisa nova. Vamos ver se não dá para dar. O governo está suspendendo por 3 meses aí o pagamento de alguns impostos, né? Bate o papo no banco. Vê se não dá para adiar essas parcelas. Né? Até que volte a minha rotina de faturamento, né? Minha rotina de rendimentos, né? Então, cara, não é vergonha, não. Esse negócio de, cara, se você precisa do carro, né? Você realmente precisa, você carrega equipamento, você tem coisa. Aí faz sentido. Preciso manter um carro. Talvez seja até a questão de pensar num carrinho mais simples. Mas a gente fala aqui de São Paulo, né? E São Paulo é um lugar com boas condições de mobilidade. Né? Por mais que seja famoso pelo trânsito, a gente tem muitos, o termo é modais de transporte, né? Então, dependendo de onde você reside, onde você trabalha, dificilmente você vai precisar de um veículo o tempo todo. Exato. Né? Então, assim, não é vergonha, não. Também não é vergonha. Também não é vergonha agora, se você tem o carro, precisa dele, está com dívida, mas você não está conseguindo ter aula com seus alunos, bota no Uber e vai fazer Uber. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Pega um tempo do dia, faz um Uber, faz um tanto de...
vê quanto você precisa por dia para pagar o carro, paga uma dívida de carro em cima disso, entendeu? Não tem... Sim, isso também não é nenhuma vergonha, você buscar alternativas, né? Tem até uma piada recorrente, aí, um meme recorrente nas redes sociais, que é cadê agora aquele pessoal que oferecia trabalho em casa, né? Mas piadas à parte, cara, o que você pode fazer com o seu tempo ocioso? Uhum. Né? Eu sei que você vai estudar, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui vão estudar, não vão ficar paradas, né? Vão procurar o que fazer, mas precisa procurar algo que dê renda. Assim que seja. Por exemplo, você está num condomínio, fazer entrega, ir em banco para as pessoas, para os idosos. Para os idosos, perfeito. Assim, um valor que seja, né, bom para todo mundo, não onere ninguém, sim, sabe? Mas sim. Assim, façam coisas, né? Sim. Se você mora num condomínio bacana, de classe média alta, qual o problema você combinar um valor e fazer isso, né? Eu acho não... Para quem for mais humilde, você faça de graça, faça caridade, é bacana. Sim. Bacana também. Mas você também precisa de dinheiro, né? Exato. Assim, fazer logo as contas, ver o que precisa e ter alternativas, né? Uma coisa também que é interessante, né? Assim, essa... Na minha área foi isso, né? De uma semana para outra, né? Você sabe, eu tenho 5 anos de experiência em treinamento online. De uma semana para outra, todo mundo virou treinador online, né? Mesmo sem saber como fazer, mesmo soltando treino gratuito, mesmo colocando a galera toda no Skype, fazendo como se fosse aula presencial, sabe? E dependendo de conexão, e a aula que era para ser 1 hora, demora 1h30. Mas assim, surgiu muito isso, né? Porém, fica a dica do tipo assim, empreenda, né? Tenha ideias, né? Assim, abriu uma lacuna. Né? Ninguém pode mais ir em academia e ninguém pode mais treinar presencialmente. Né? Então tenham alternativas. Criem produtos. Sim. Aí é muito válida essa iniciativa que o pessoal da sua área teve de promover as coisas online, de correr atrás, manter os seus clientes ativos. Isso é muito válido. Só que, voltando ao ponto, né, precisa de uma contrapartida. Pode pensar em estruturar isso de uma maneira melhor, porque isso precisa te pagar. Sim. Suas contas vão começar a chegar também. Isso precisa ser produto. Isso não pode ser... Isso não pode ser só divulgação, isso é produto. Não. Né? Isso. Vamos lá. A gente está falando assim, tem esses 6% de pessoas que têm alguma poupança. Essas pessoas que têm um pouco, o que faria agora? Agora nesse momento que a gente está de incerteza, de inatividade, né? No meu caso, que é o que eu faço com as minhas finanças, eu não mexi em nada em ações. Tá caindo, tá derretendo, usando o termo que o pessoal usa, mas eu não mexi em nada por enquanto. Ok? O que eu fiz foi tirar um certo dinheiro de fundos menos rentáveis e deixá-los em caixa, deixá-los disponíveis. Tá? Tem uma disponibilidade desse dinheiro de fundos menos rentáveis, que pagam pouco, pagam uma menor taxa, né? Com relação aos outros pontos de investimento, e deixá-lo disponível, exatamente por causa da incerteza. Eu não sei o que vai acontecer. Então, nesse momento, eu preciso ter algum dinheiro em caixa aí para supermercado, aluguel, né? A gente não sabe como essa conta vai ser paga, né? A gente não sabe se vai vir um novo imposto como uma CPMF da vida para o governo reaver isso depois. Ninguém está falando de saque em poupança como foi o Collor, porque já teve medidas constitucionais disso, né? Então a gente está mais protegido em relação a isso, mas a gente não sabe se vai vir novos impostos, tributos sobre operações financeiras, né, de transferências bancárias. A gente não sabe, então é importante ter um pouco. Não é difícil, não tem como saber. Então realmente, tem que ter um pouco de caixa. Você precisa ter dinheiro disponível aí para continuar pagando as contas.
Embora na minha área eu consiga trabalhar, consigo trabalhar em casa, a gente também tem reuniões presenciais que foram substituídas por reuniões online, né? Mas é possível ter o faturamento, mas a instabilidade é muito grande das empresas, né? Então, sim, não dá para contar com ovo na galinha, né? Com certeza. Sobre dólar. Quem tem disponibilidade compra, quem não tem, ou não compra. Eu acho que quem consegue ter disponibilidade é importante, porque aí pensando, aí vai do grau de segurança que cada um espera, tá, Hugo? Uhum. Se você acha que essa questão de quarentena vai se estender por muito mais tempo, porque, embora tenha tido o pronunciamento do presidente ontem, tem esse embate aí com os governadores, né? Sim, sim. E prefeitos que efetivamente abrem ou fecham, ou iniciam ou encerram as quarentenas, ou ponderam e fazem elas provisórias, né, parciais. Então, assim, se você tem uma quantia financeira razoável e consegue guardar dólar, por que não? Guarde. Ele estava caro quando estava 3,70, ficou caro a 4,20, a 4,80, e talvez fique mais caro. Então, guarda um pouco. Assim, eu vim do mercado de seguros, né? Então, seguro é um dinheiro, muitas vezes, que a gente gasta para a gente não usar, né? Para a gente ter tranquilidade. Então, eu vejo, mais ou menos, o dólar como um seguro nesse momento, né? Porque, assim, se você compra ele agora, mas está caro. Se ele cair, você perdeu um pouco de dinheiro, né? E se ele subir... mas na linha do tempo... Mas se você mantiver ele guardado na linha do tempo, ele vai continuar valendo. Então... Ele vai continuar valendo, né? Então, assim, mesmo se você precisar desfazer nele, sei lá, nos próximos 4, 5 meses, mas pô, comprei mais caro, vendi mais barato. Mas o dólar podia ter ido a 10. Né? Sim, não tem nada que segure nesse momento uma subida desenfreada, né? Assim, o Banco Central não vai ficar vendendo dólar para baixar o dólar, sendo que as pessoas estão passando fome, né? Assim, não vai pegar bem. Sim. Né? Sim. E nesse sentido, quando você falou em dólar, que é uma alternativa de reserva, né? Reserva imediata até, quase imediata, é mais uma lição que essa fase veio trazer para a gente, né? Que essa crise veio trazer para a gente, com a pandemia. 100% de segurança não existe. Você que vem do mercado de seguros, você sabe, você vai securitizando aos poucos, né? Criando coberturas, né, parciais, cobertura 100% para o seu rendimento. Não existe, né? Não existe. Para o seu rendimento, para o seu patrimônio, né? Assim, por mais que você tenha um seguro de carro, se roubam teu carro hoje, você vai ter gasto, você vai ter que licenciar um novo carro, você vai ter que... Então, assim, existem gastos intrínsecos num processo de seguro que não estão cobertos. Mesmo seguro não é 100%. Mesmo seguro não é 100%. Eu estava pensando numa coisa, né? Conversando com alguns amigos, né? Porque eu tenho uma ligação mais direta com a comunidade em Portugal, e eu recomendo que, se a coisa em Portugal continuar se alastrando, né, demorando, os portugueses parece que estão garantidos em 66% do salário, os que têm contrato de trabalho. Né? Isso pela lei lá. É a lei lá, isso é a determinação. É a lei lá. Então o Estado vai bancar 33%, as empresas 33%. Eu recomendo que, se a coisa continuar demorando bastante, que os portugueses que têm condições venham para o Brasil. Porque 66% de um salário, mesmo que seja o salário mínimo, com a diferença cambial aqui, o cara consegue ter uma vida bem digna, sabe? Se ele vem, se tem duas, são um casal, cada um com 66% de salário mínimo, o cara aluga uma casa aqui no período, né? E consegue ter até uma condição melhor do que está enfrentando em Portugal. Isso a gente falando pós-pico de contaminação, né? Porque tudo que a gente está falando agora nessa live com relação à pandemia é durante a crise de pandemia e depois, gente.
Não vai ser, cada semana que a gente para de trabalhar, não vai ser um mês que vai recuperar economicamente. Não é assim. A gente já está tendo com notícias aí, a gente já passou uma semana de quarentena? Já. Já. Então, a gente já tem notícias de empresas demitindo. Empresas médias. Né? Já tem gente demitindo. Entendeu? Então, assim, a nossa preocupação com as finanças não pode ser só agora, nesse período de quarentena, mas também vai ser aí, no mínimo, 90 dias pós parada de quarentena. Uhum. E qual que é a parada de quarentena? A parada de quarentena é depois que passar o pico de contaminação, aquela curva que todo mundo já viu aí, que está em tudo quanto é veículo de comunicação que o governo usa para evitar a saturação do sistema de saúde, do SUS, por causa da contaminação cada vez mais crescente. Mesmo depois que passar essa fase, vai continuar a contaminação e tudo, mas não vai ter passado o pico de saturação, né, o desespero. Mesmo assim, a economia não vai melhorar em um mês, não será em 2 meses, não será em 3 meses. Então, isso aos nossos amigos aí de Portugal, realmente, essa recomendação do Hugo é fato, é real. A diferença cambial, né, compensa. Mesmo que eles estão deixando de ganhar lá, eles conseguiriam ficar aqui e ainda tem uma certa estrutura também, né? Sim. Bom, acho que a gente falou os principais praticamente pontos, tudo, né? Então... Praticamente tudo que a gente podia abordar de maneira superficial, né, numa live assim, eu acho que a gente cobriu bem. Sim. Claro, a gente fica aberto, né? Pode entrar em contato com a gente, né? Seja por direct, eu vou disponibilizar o material, a planilha, os artigos e deixar claro, assim, vai existir, né? Vai existir uma situação já, ela vai acontecer independente do vírus, independente de qualquer desfecho de vírus nesse momento. Então, se amanhã todo mundo acordar e, sei lá, a cura estiver aí, né? Houve uma canetada mundial e todo mundo é para voltar na economia, não vai ser assim, o mês não vai fechar normalmente, abril não vai ser normal, entendeu? Então, muita gente já fez saque, muita gente já mudou o investimento, muita gente já demitiu, muita gente que estava aí já com salário atrasado de funcionário já não volta, né? Então, sabe, muita gente que dependia do movimento da rua, né? Sabe, vendedor de carrinho de cachorro-quente, né? Os vendedores de rua. Autônomo em geral, né? O autônomo, assim, você já quebrou essa galera, você já mudou a curva, né? Então, assim, não vai ser amanhã tudo aberto que vai resolver mais o problema, né? A gente já passou disso. Sim. Então, muita serenidade nessa hora, tá com as contas Sim. muito em dia, ver, sabe, eu moro de aluguel nesse momento, tal, moro na mesma cidade que meus pais, repensa se não junta todo mundo numa casa só, sabe, por um período que seja, até tudo isso normalizar, enfim. Nós precisamos ver um momento em que o dano do vírus talvez seja menor do que o dano da economia. A gente já está começando a pensar nisso, né? Eu acho que a mensagem é essa mesmo. Aproveitar essa chacoalhada, né? Eu brinquei aí, desculpa se tem algum coach ouvindo a gente, mas acabou o mote do coach atual, que é tirar as pessoas da zona de conforto. Não tem mais ninguém em zona de conforto. Acabou a zona de conforto. Então vamos aproveitar isso para colocar as contas em dia, reconhecer o quanto que a gente gasta, despesas fixas, despesas variáveis, tá? Ver como você consegue aferir rendimento mesmo numa situação drástica como essa, né? E a vida precisa continuar, gente. Sim. Então, vou encerrar por aqui, agradeço demais os conselhos, eu sei que você é um cara super aberto também, então, para dialogar, para discutir ideias, e assim, quem quiser entrar em contato, quem tiver mais dúvidas, quem quiser
pensar em planejamento financeiro também, pode entrar em contato com você. No Instagram isso, é só Oleiro também? O Instagram é Lucas Oleiro e oleiro@gmail.com. Beleza. Vou colocar também nas descrições dos vídeos, e aí a gente, qualquer coisa, estamos abertos aí a ideias, né? Também a sugestões, e o que mais o pessoal tiver a fim que a gente fale, só chamar que a gente tenta ajudar. Beleza? Legal. Obrigado, Hugo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.